Então, vamos falar sobre a alunação no signo de Caranguejo, que vai começar no dia 5 de julho e vai até o dia 4 de agosto. Então, o que que é uma alunação? A alunação é esse ciclo da Lua que tem a duração de aproximadamente um mês, começa na Lua nova, passa pela fase crescente, vai até a fase cheia, termina na fase minguante e começa outra na próxima Lua nova. Bom, a gente pode pensar nesse ciclo menor, mas eu também gosto de pensar num ciclo maior da alunação, que é o seguinte. Então, a gente tem uma lua nova em Câncer agora, e daqui 6 meses a gente tem aproximadamente, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Câncer, que seria essa colheita. Então a gente pode pensar nesse ciclo menor e no ciclo maior, tá? Isso pensando a nível individual, para a gente desenvolver, planejar, criar ideias. Mas isso, olhando isso a partir do estudo da astrologia natal, né? Que é o estudo da astrologia do indivíduo. Mas a gente também tem outro ramo da astrologia que se chama astrologia mundana, que é um estudo, é um ramo muito específico da astrologia, em que se estuda os governos, as formas de governo. Então, normalmente é emitido um mapa para fazer essa previsão num nível coletivo para a capital do país, tá? Então, aí você pode visualizar questões de política, economia, governo e tudo mais. Lembrando que é um estudo bem aprofundado, então o quanto é importante entender a história do país, entender o contexto, não é só pegar e abrir o mapa. Então é muito interessante que tem pessoas que realmente se aprofundam nisso e tem um estudo muito legal, fazem previsões muito interessantes. Bom, vou trazer um pouquinho de cada lua. Então, no dia 5 de julho, a gente tem essa lua nova, que é o encontro da lua com o sol no mesmo signo, é um casamento. É como se a lua e o sol se juntassem e criassem um objetivo, um compromisso, tá? Pelos próximos 2 semanas, um mês, 6 meses, né? Como eu falei para vocês pensarem também nesse ciclo maior, tá? Aos poucos, depois do encontro oficial, a lua já começa a crescer em luz. Então, assim, o ponto tem um momento do ponto, que é da lua nova, mas ela já começa a crescer. Mesma coisa da lua cheia. Tem um ponto ali, o ápice, mas ela já começa a diminuir. Mas a gente sempre pode passar uma semana. Eu sempre gosto de colocar nas leituras a gente pensar uma semana da fase nova, aproximadamente, né? Uma semana da fase crescente para a gente ir desenvolvendo as nossas intenções. Então, coloquei algumas palavras aqui que a gente pode associar à lua nova: renovar, refletir, intencionar, focar, lembrando, então buscar ali onde você tem o signo de câncer, olhar então para os temas dessa casa, como que está a situação do momento, como que você quer que esteja daqui 2 semanas, daqui 6 meses, tá? Lembrando que o Sol, então, a Lua ela é receptiva e o Sol traz essa visão, traz essa consciência. Então, como se trouxesse essas informações e aos poucos a gente vai integrando, né? Como se a gente recebesse muita luz, essa iluminação, e aos poucos a gente vai integrando no nosso corpo, representado pela Lua. Então, é na Lua crescente que a gente tem mais força de ação. Então, no dia 13 de julho, a gente vai ter essa lua crescente no signo de Libra, no signo da Balança, que é um signo de ar, então tem aquela questão mais mental, de ponderar, de refletir. Essa primeira quadratura, então, toda lua crescente é uma quadratura da lua com o Sol, então a lua vai ficando com mais energia, né? A gente vai sentindo mais esse movimento para criar, para desenvolver, agir, seguir. E lembrando que as quadraturas, elas têm essa natureza de Marte, então traz muito esse impulso, sabe? Essa força ali para agir. Aí a gente vai ter mais uma lua cheia em Capricórnio no dia 21. A fase cheia é sempre esse momento de oposição. Então, toda lua cheia vai acontecer no signo solar e no signo lunar opostos, em signos opostos, tá? Então, é um momento de preenchimento, de tomar consciência sobre essa colheita, de perceber o que vem à tona, perceber as emoções, as intuições. Capricórnio é esse signo regido por Saturno, então traz essa questão dos limites, né? Perceber as suas estruturas, tá? Perceber essas questões materiais da vida. E aí, no dia 27, o Sol ele já vai estar em Leão, a gente vai ter uma lua minguante em Touro. A fase minguante já é um movimento, então, que a lua está decrescendo, está diminuindo, está minguando em luz. Então, eu coloquei aqui as palavras liberar, libertar, deixar ir, pensar nos temas taurinos, essa questão de conforto, de estabilidade, de segurança, o que pode estar bloqueando isso e fazer essas liberações.
tá? Eu também coloquei aqui o mito associado à constelação de Câncer, que eu também acho interessante para a gente pensar, associar nas características e pensar, trazer para essa alunação. Então, eu peguei aqui um trecho do Sky Script, que basicamente eu peguei do Sky Script e também do Constellation of Words. Basicamente é a mesma história. Tem a ver tanto com Hércules, Heracles também, né? Que é chamado Heracles, significa glória de Hera, tá? E muitas vezes a gente conhece Hera por ela ser mulher de Zeus, mas ela também ela é uma deusa, ela é muitas vezes conhecida por ser essa deusa ali do matrimônio, dos compromissos. E o caranguejo é mandado para atacar Hércules, né? Só que Hércules mata ele. E aí, por essa honra a Hera, o caranguejo é colocado no céu, tá? Então, ele é um símbolo poderoso desse poder de agarrar e segurar. Então, de alguma forma, ele foi leal a Hera. Então, é como se ele fosse ali um soldado de Hera, um representante de Hera. Então, o signo de Câncer tem muito essa relação muito forte com Hera. A gente pode pensar que o Câncer está muito relacionado com essa grande mãe, a Hera também sendo essa grande mãe, tá? Então, eu gosto desses dois sites, assim, para ver a origem, né, da mitologia da constelação. E eu também gosto de pensar no caranguejo, porque muitas vezes a gente traz muitas associações, muitos simbolismos, né, nos signos que realmente têm a ver com os animais, então a gente olhar ali, assistir documentário, eu acho que é bem interessante para a gente aprofundar nos significados. Então, pensar nos locais, né, no que ele normalmente fica, perto do mar, no mangue, nessa questão da terra, né? O câncer é um signo cardinal, um signo de começo através das águas, através das emoções. Então, ele tem esse impulso de início, e ali o mangue é muito propício para isso, tem essa nutrição que ele precisa. O caranguejo tem esse movimento lateral, então eu já li em alguns lugares que ele pode se mover, né, assim, de frente, mas é mais lento. Então é mais fácil ir pelos lados, pelos cantos. Então simboliza muito essa questão da hesitação, da cautela, do cuidado. Pensar também nas pinças, nas garras, né? Que é feita para alimentação e também para defesa. Então a gente também pode pensar nessa questão de apegar, né? De agarrar e não soltar mais. Também eu gosto muito de pensar no simbolismo da carapaça, no sentido que a gente pensar nessa questão da autodefesa do signo de câncer, dessa autoproteção, porque por dentro o corpo é mole, né? Ele não tem a estrutura óssea. Então, pensar nessa questão que precisa ter uma proteção forte. Então, muitas vezes, tem, né, pessoas com o signo de câncer forte que você não associa muito essa questão emocional, mas o quanto essa capa protetora, ela protege, sabe? Também eu gosto de pensar na questão da alimentação, que tem essa questão dos se alimentar dos restos, né, de detritos. Muitas vezes eu vejo pessoas com câncer, com signo de câncer forte, assim, no mapa, essa questão mesmo de olhar para essa questão da alimentação, né, do que come, como come e tudo mais. Então, eu coloquei aqui também algumas características do signo de câncer. Então, é do elemento água, é associado às emoções, aos sentimentos, à intuição. Já mencionei que é da modalidade cardinal, que são os signos que abrem a estação, começam as estações. Também aqui as partes do corpo que regem, então também pode ser um momento de olhar para essas áreas, né? Essas partes do corpo e pensar, né, que sempre essas associações, elas têm muito a ver com o signo, né? Então, peito, seios, tem muita essa questão da nutrição, por exemplo, né? O estômago e tudo mais. E também pensar nos planetas regentes. Então, todo signo tem planetas que regem ele. A Lua, por domicílio, então tem essa questão emocional, a questão das oscilações, da ciclicidade. E também tem uma regência por Júpiter, que é Zeus, né? Que é essa questão da fé, da expansão, do otimismo, a gente pensar muito nessa honra aos ancestrais, sabe? Tem muita relação assim com Júpiter em Câncer, tá? Algumas palavras-chave para o signo de Câncer: intuição, cuidado, sensibilidade, vulnerabilidade, memória, simplicidade, afeto, receptividade, proteção, nutrição, ancestralidade, memória e acolhimento. Alguns trânsitos importantes que a gente vai ter nessa alunação: vai ter o ingresso da Vênus em Leão,
o ingresso de Marte em Gêmeos, do Sol em Leão e Mercúrio em Virgem. Depois eu vou falando especificamente de cada um deles. Normalmente no Instagram eu vou postando um pouco de cada um dos trânsitos para todos os signos ascendentes. Isso aqui que também sempre pergunta, eu tenho Sol em Câncer, Vênus em Câncer, o que que isso influencia para mim? Então, eu vou passar um pouquinho por cima, assim, para explicar. Você que tem o Sol em Câncer, então, o teu retorno é solar, é um bom momento para fazer essa revolução solar. Então, essa alunação fazendo essa conjunção com o Sol, essa questão de enxergar, de ter consciência sobre si, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Para quem tem a Lua em Câncer, então, vamos dizer que é a sua alunação, focar ali no seu corpo, na sua nutrição, nas questões ancestrais, esses padrões inconscientes. Se você tem uma Vênus em Câncer, é um bom momento ali para se nutrir dos seus desejos, do que você ama, do que você gosta, que são temas de Vênus. Para quem tem Marte em Câncer, lembrando que é sempre interessante também olhar a casa para aprofundar, tá? Então, Marte, essa questão de ação, lidar com a agressividade, a questão da sua atitude. Mercúrio, questão de comunicação, estudos, movimentos. Júpiter, essa questão de fé, expansão, estudos. Saturno, essa questão das estruturas, dos limites, das barreiras, tá? Aqui eu também coloquei para quem tem o ascendente, né? Para buscar o ascendente, então os temas que podem vir à tona. Eu fiz essa análise a partir do sistema de signos inteiros, então não tem essa interceptação, tá? E tudo mais. Então é um sistema que a gente utiliza cada um signo. Então, que você pode olhar, busca o seu ascendente, né? Por exemplo, eu tenho ascendente em Capricórnio, então vai pegar minha casa 7, que é a casa de relacionamentos, parcerias, associações. Então, eu olho para isso e vou pensar, como que tá a minha relação com os meus relacionamentos, meus padrões, minha dinâmica de relacionamento? Como que eu quero estar? O que que eu posso fazer para atingir isso? É que não apareceu, era para ter aparecido, mas era para mostrar para vocês a leitura da alunação que eu faço, que é através do tarô e da astrologia. Então, eu trago um conselho para cada uma dessas semanas, dessas fases, desses signos lunares. Então, tem esse aconselhamento através do tarô. E eu também olho para o seu mapa, a casa, a área da sua vida que está sendo ativada por cada um daqueles trânsitos, cadê? Que eu mencionei aqui no começo, né? Então, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. Então, para que a gente possa ir entendendo e olhando e se aprofundando. Então, utilizar muito essa alunação para trazer esse autocuidado, para trazer esse autoconhecimento, essa percepção de nós mesmas. Então, eu vejo que essa alunação é um bom momento para a gente olhar para as nossas emoções, já que ela é regida, o signo de câncer é realmente regido pela lua. Eu até ia falar nesse vídeo, mas eu acho que eu vou fazer um outro vídeo falando, trazendo dicas, então, para essa alunação, que eu acho muito interessante fazer uma mandala lunar, então, trazer essa percepção ali, anotar mesmo, para perceber os padrões das suas emoções, como você age em cada lua, em cada signo lunar, em cada fase lunar, se aproximar, então, da questão da água, tanto no sentido literal mesmo, no sentido de intencionar, enfim, esse aqui foi num sentido mais astrológico mesmo, para a gente pensar algumas características e intencionar, então refletir para essa próxima alunação.